Bom dia a todos, estamos aí na nossa sexta videoaula sobre tuberculose. Vamos conhecer um pouco o porquê a tuberculose é considerada uma doença negligenciada, né? No Brasil e no mundo, né? Falaremos agora sobre a determinação social da tuberculose. Olha que muito interessante esse assunto. A tuberculose persiste como um importante problema e um desafiador problema no âmbito da saúde pública, na população e no mundo, contribuindo para a manutenção do quadro de desigualdade e exclusão social em diversos países. É uma das enfermidades mais prevalentes entre as pessoas em situação de pobreza no mundo, com elevado grau em termos de mortalidade, juntamente com HIV, AIDS e a malária. WHO 2014. A distribuição do número de casos ocorre de forma desigual no mundo. Concentre-se em grupos sociais desfavorecidos. Olha que interessante. Em pessoas, em populações em situação de pobreza e fome. Pessoas privadas de liberdade, né, presidiários. Minorias étnicas, por exemplo, indígenas, que já vimos na aula anterior. Aqueles vivendo com HIV e AIDS. A tuberculose, além de decorrente, é também perpetuadora de pobreza. Então, além de ser causada pela pobreza, né, ela também perpetua a pobreza nas populações, pois compromete a saúde dos indivíduos e das famílias, causando impacto social e econômico extremamente sério. Olha que interessante. Estudos sugerem que o adoecimento de tuberculose resulta da relação entre determinantes provenientes de três diferentes níveis: da comunidade, do ambiente domiciliar e de características do indivíduo. Bosse et al., 2011. Então, olha só, isso vai cair na prova. Que a tuberculose é resultado da relação entre a comunidade, o ambiente domiciliar e características individuais. Características individuais aqui poderíamos colocar imunodeficiência. Ambiente domiciliar, populações de rua, ambientes domiciliares com muitas pessoas morando numa única casa, com pouca ventilação, pouca aeração, e comunidades de baixa renda com precárias condições sociais e econômicas. De modo, os padrões de vida em uma comunidade conformam a posição socioeconômica domiciliar, ou seja, o padrão de vida da comunidade é o padrão de vida da pessoa que mora naquela comunidade, que por sua vez influencia nas oportunidades do indivíduo em termos de, então, a família onde a pessoa vive, a comunidade que ela vive, vai definir o acesso à educação, a trabalho, a qualidade da habitação, a interações sociais. Muito interessante, né? A transmissão e adoecimento de tuberculose são influenciados por fatores demográficos, sociais e econômicos. Dentre eles destacam-se a crescente urbanização desordenada, gerando favelas, gerando a desigualdade na distribuição de renda, moradias em situações extremamente precárias, sem ventilação, sem aeração, superlotação de pessoas numa única casa, propiciando a transmissão da tuberculose, né, que é por via respiratória, insegurança alimentar, baixo acesso à alimentação de qualidade, a baixa escolaridade, bem como a dificuldade de acesso aos serviços e aos bens públicos, que contribuem na manutenção e na propagação da doença. Linhard, né, Lonroth, né, e Lozanatan, né, e Ximenes. Durante o século XX, o progresso do controle da tuberculose nos países industrializados foi impulsionado por uma combinação de avanços econômicos, sociais e da saúde pública. Esse foi um período de crescimento econômico, de reforma social, de redução da pobreza, da melhoria das condições de vida, do estado nutricional das populações, bem grandes avanços aos setores de saúde, isso principalmente em países desenvolvidos. Os efeitos negativos da crise econômica nos países da Europa Ocidental e da antiga União Soviética, na década de 90, no século XX, e a clara associação entre os indicadores de desenvolvimento e as tendências de incidência de tuberculose, ou seja, quando piora o desenvolvimento de uma nação, maior o número de casos de tuberculose,
No século passado e anos recentes, são exemplos de como fatores socioeconômicos podem afetar os indicadores da tuberculose. No Brasil, observou-se uma expansão em ações relacionadas à educação, saúde, emprego, habitação, seguridade social, desenvolvimento social durante os últimos 40 anos. Castro estudou isso profundamente em 2011. Desse modo, os progressos em determinantes sociais de saúde têm tido um grande efeito na saúde dos brasileiros, com redução dos casos de tuberculose. Ele fala que hoje que tuberculose é uma doença reemergente porque hoje há uma piora nas condições sociais e econômicas. E isso provavelmente contribuiu também para a redução das doenças infecciosas como tuberculose na década de 90 e anos 2000, né? Até 2010 por aí, no país. Diante disso, intervenções direcionadas aos determinantes socioeconômicos podem contribuir para a melhoria ou redução dos casos de tuberculose no Brasil. Melhoria da renda, melhoria da alimentação, acesso a emprego digno, educação, assim como a redução da pobreza aparece como tema central nos determinantes sociais do processo de saúde e doença. Erradicar a pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, aparece como requisito indispensável para uma nação sustentável e para controle da tuberculose. Além disso, os determinantes sociais em saúde reafirmam, o objetivo 3, a necessidade de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar a todas e a todos, devendo-se acabar com a epidemia global de tuberculose. A estratégia pelo fim da tuberculose propõe a inclusão de intervenções socioeconômicas para prevenir o controle da doença e também recomenda estratégias de proteção social para os pacientes, ou seja, uma renda mínima para esses pacientes que estão tratando de tuberculose. Além disso, o objetivo é minimizar os altos custos diretos e indiretos do tratamento e eliminar também o estigma da discriminação associada a certos grupos populacionais, pacientes HIV, pessoas indígenas, que contribuem como barreira para poder resolver o problema. Olha que interessante. A Resolução 444 de 2011 do Conselho Nacional de Saúde preconiza que estratégias de controle da tuberculose devem ser articuladas com as demais políticas públicas, a fim de desenvolver ações que considerem necessidades específicas, sobretudo nas populações mais vulneráveis, populações de rua. É necessário que, aliado ao fortalecimento das ações de saúde, também haja incremento nas ações de políticas de inclusão à proteção dos direitos sociais, com programas sociais, como manter a tendência da queda da incidência e mortalidade de tuberculose no Brasil. Só vai conseguir se tiver programa social. Bem como evitar o crescimento, tá? Isso é um ponto importante, tá? Bem como evitar o crescimento dos índices de abandono, do tratamento da população pobre, que é muito alto o índice de abandono, e extremamente pobre. O sucesso futuro da tuberculose pode depender do programa em todas essas áreas. Jaramillo 99. Sendo fundamental enfrentar também a discriminação e o preconceito, a fim de eliminar barreiras que possam ampliar o acesso das pessoas ao serviço de saúde, que são as referências, tá, do assunto abordado. Então, o que nós aprendemos na aula de hoje é que existe uma relação intrínseca, tá, entre tuberculose e miséria, entre tuberculose e pobreza, entre tuberculose e direitos sociais. Então, os direitos sociais garantidos pela Constituição, desculpem, no artigo 5º, eles devem ser garantidos de fato, para que se possa controlar de fato e eliminar a doença tuberculose no futuro. Tá? Então, obrigado a todos aqui. O objetivo da aula de hoje foi trazer uma dimensão maior para sair do modelo biomédico de entender que tuberculose só está relacionada a adquirir a bactéria e a bactéria micobactéria tuberculose, o bovis, ou dentre os outros, se desenvolveu a primária, ou a secundária, ou a miliar, ou a extrapulmonar. Não é assim, tá? Isso tem uma determinação social nesse processo aí de infectividade e de desenvolvimento da doença, que é a patogenicidade dela, tá? E inclusive até mesmo da virulência do agente, capacidade de causar morte ou dano do mesmo, tá? Então a determinação da tuberculose hoje é uma concepção de determinação social do processo de saúde e doença. Obrigado a todos aí. Encerramos a nossa sexta, vídeo aula.